O que aconteceu com um rapaz que, de acordo com pessoas próximas, era tido como mulherengo no bairro? É o que nós vamos ver na reportagem. Foi a última vez que Matheus conversou com amigos naquela esquina. O carro branco e o disparo certeiro. A munição já tinha endereço certo. Matheus estava marcado para morrer. A gente fica assustada, né? Porque, sei lá, dentro de 2 anos nunca houve isso aqui. Fomos até a delegacia na cidade de São Vicente, no litoral paulista, para tentar entender o que aconteceu na madrugada em que Matheus, de 24 anos, morreu. O jovem morava neste condomínio com os pais. Um bairro, segundo os moradores, tranquilo. De noite também é tranquilo? É tudo tranquilo, sossegado. A gente mora aqui há 2 anos, tudo sossegado. Não tem problema nenhum aqui, não. Era madrugada. Matheus estava aqui nesta esquina ao lado de um amigo. Testemunhas que passaram minutos antes contaram que os dois conversavam aqui. Matheus costumava ficar nesse local até porque fica bem ao lado do condomínio em que ele mora. Então, como ele tem muitos amigos aqui pela região, ele costumava ficar aqui e, segundo os moradores, como não há perigo aqui na região, então ele ficava tranquilo. Só que, de acordo com uma testemunha que foi ouvida na delegacia, mas não quer ser identificada, por volta de 1h30 da manhã, mais ou menos, um carro branco veio daquela direção. Não veio em alta velocidade, passava devagar aqui pela via, somente aquele carro, já que era madrugada. Essa testemunha contou que o carro seguiu por aqui e quando passou por aqui, parecia que iria virar nessa rua, mas não. Um comparsa desceu, seguiu aqui na direção do Matheus e do amigo e fez um disparo em direção ao Matheus. Em seguida, voltou para o carro e eles fugiram ali naquela direção. Segundo essa testemunha, foi tudo muito rápido. O amigo ficou desesperado, ainda tentou prestar os primeiros socorros para o Matheus, que estava caído exatamente aqui, mas nada pôde ser feito. A família foi avisada, rapidamente eles vieram ali do prédio, correram para cá. O padrasto ainda tentou conversar com o enteado, para ver se ele falava alguma coisa, quem tinha feito, porque até agora ninguém tem ideia do que aconteceu. Mas não teve jeito. Daqui, ele foi levado para o hospital e lá no hospital morreu minutos depois. Segundo a testemunha, Matheus não chegou a ver o atirador, já que o disparo aconteceu pelas costas. Essa moradora conta que tudo foi tão rápido que ela nem percebeu o que havia acontecido. Ficamos sabendo nada, vocês não falam, a gente não sabia. Agora ficar sabendo que aconteceu algo assim tão próximo, dá medo, assusta? A gente fica assustada, né? Quando os policiais vieram até o local, tentaram encontrar câmeras de segurança que mostrassem em detalhes o que aconteceu e que ajudassem o delegado a descobrir quem estava naquele carro, ou pelo menos a placa. Mas a gente repara que não há câmeras por aqui. Nós conversamos com o síndico do condomínio e ele contou que as câmeras são apenas internas, ou seja, do lado de fora não tem. Apenas essa testemunha que confirma que era um carro branco, ela já sabe até mesmo o modelo do carro, mas não conseguiu anotar a placa. Por quê? Quando o carro passou pela primeira vez, achou que fosse apenas uma pessoa passando pela rua. Quando aconteceu o tiro, o momento do disparo, essa testemunha correu com medo, então não conseguiu anotar, até porque depois do crime, o carro saiu em alta velocidade. Agora, o delegado conversa com moradores aqui da região, dos condomínios, para saber o quê? Quem tem um carro parecido, se eles já viram esse carro aqui antes e saber também o porquê Matheus foi o alvo. Já que, segundo os moradores, ele sempre foi um menino tranquilo, que costumava ficar aqui, ou seja, já fazia parte da rotina dele. Trabalhava durante o dia e à noite ficava aqui com os amigos. E naquele dia estava apenas com um amigo. Esse amigo chegou a ser ouvido na delegacia. O delegado quis saber se ele tinha algum inimigo, se porventura o Matheus foi atingido por engano. De repente ele não era o alvo. Mas o que a polícia comprovou é que esse amigo não estaria em nenhuma lista para ser executado. Não teria inimigos, ou seja, o alvo seria o Matheus ou o Matheus teria sido confundido com outra pessoa. Por isso,
Essa testemunha é muito importante para a investigação, porque ela chegou a ver o momento em que a pessoa desceu e atirou. Não sabe passar em detalhes como era essa pessoa, por quê? O assassino estava de capuz e fugiu em alta velocidade no carro. Mas pequenos detalhes podem ajudar a polícia a esclarecer o crime. A polícia deve usar as câmeras de radar da cidade para tentar identificar o veículo. A família de Matheus mora aqui neste bairro há muitos anos. Para se ter a ideia, o pai dele foi o primeiro síndico aqui do condomínio em que eles moram. Eles contaram para a polícia que o Matheus nunca teve inimizade com ninguém. Pelo contrário, como nasceu e foi criado aqui no bairro, é conhecido por todos e sempre tratou a todos com muito carinho, principalmente os amigos. Então os pais não conseguem entender porque ele foi vítima desse crime. Na delegacia, eles contaram que ele não estava com nenhum relacionamento atual, estava solteiro, mas que era um menino caseiro. Ou seja, não gostava muito de sair aqui da casa ou desse pedaço, ficava mesmo aqui na rua com os amigos. Então, os amigos podem explicar para a polícia se de repente ele reclamou de alguma ameaça, se teve briga com alguém. O que a mãe conta é que o Matheus sempre foi muito confidente, sempre contou tudo para ela. Que se algo de errado estivesse acontecendo, com certeza ele revelaria para a mãe ou até para os irmãos que moram em um bairro vizinho. Para ter uma ideia, nós estamos aqui, agora cedo aqui no bairro, e olha só como é vazio. A movimentação aqui é praticamente zero. Alguns moradores saem de manhã, muitos até estão com medo de conversar porque eles não sabem o que aconteceu. Por ser um lugar tão calmo e ter acontecido um crime desse, eles não sabem quem estava naquele carro branco, quem veio aqui para este bairro cometer esse crime, num bairro até então muito tranquilo. Procuramos a polícia para saber como estão as investigações. O caso é investigado por esta delegacia. Parentes de Matheus já foram ouvidos. O delegado deve chamar nos próximos dias outros amigos para prestarem depoimento. Aquela testemunha foi ouvida e está sendo preservada porque está com medo, já que viu toda a ação. A polícia quer saber o que teria motivado esse crime. Como Matheus estava solteiro, o delegado não descarta também um crime passional, já que ele saía com muitas garotas. A família não sabe atualmente se ele tinha um relacionamento amoroso. Acredita-se que ele estava sim solteiro, mas não sabe com quem ele estava se relacionando. Por isso, a polícia deve tentar descobrir com quais garotas ele conversava. Além disso, o delegado não descarta que outros casos tenham acontecido da mesma forma. Então a polícia vai puxar cada BO para saber se em algum deles um carro branco teria passado para atacar uma pessoa. Se trata-se realmente de um ataque parecido com o que tirou a vida do jovem. Matheus sempre publicava fotos nas redes sociais, tinha muitos amigos. Era conhecido como um jovem muito alegre e família. O que Matheus teria escondido? Será que era ele mesmo o alvo? A família quer uma resposta.